Senhor a todos. Amém. Vamos estar orando para a gente estar dando início ao nosso culto, irmãos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, Deus. Quero te pedir, ó Deus, que neste momento, Pai, o Senhor venha estar nos esvaziando de nós mesmos, ó Pai, que o teu Santo Espírito, Pai, venha estar abrindo o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a tua voz nessa noite, ó Deus, e ajuda-nos, Senhor, a prestar um culto racional, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado por cada irmão que já adentrou por teus atos. Que o Senhor possa estar à pressão daqueles que ainda estão por chegar. Muito obrigado por tudo. Fica conosco. É assim que eu oro e agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Vamos estar nos colocando de pé, irmãos, para a gente estar cantando o hino ao Senhor. Boa noite, igreja. Graças a Deus, Senhor Jesus, abençoe os irmãos e as irmãs. Amém. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor. Eu te convido a ver a palavra, Hebreus 10, a partir do versículo 19. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Esse texto vai falar do preço e a importância de nós estarmos aqui essa noite. A maneira como nós temos o privilégio de nós chegarmos hoje diante desse Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Amém? Amém. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quando vede que o dia
se aproxima. Amém? Olha que interessante esse texto, ele traz algumas atitudes para nós termos diante do Senhor no culto essa noite. A primeira grande verdade que ele vai tratar ao nosso coração é a forma como nós chegamos aqui. Nós temos que estar na casa do Senhor, diante do Senhor, como diz o versículo 19, com intrepidez, entendendo que nós estamos na presença de Deus e isso é graça e bondade do Senhor. Então, ter a certeza, a convicção no nosso coração de que nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos quer aqui, porque o Senhor quer abençoar a nossa vida, a nossa família, Ele quer abençoar a nossa história, e nós estamos no Santo dos Santos, lugar este que não era para qualquer pessoa, era só para o sacerdote, aliás, nem era para qualquer sacerdote, era para o sumo sacerdote, e agora nós estamos aqui, no Santo dos Santos, através do véu que foi rasgado, e o texto diz que o véu é o corpo de Cristo, que foi entregue por amor a cada um de nós. Então, o versículo 22 diz que nós, primeiro, temos que nos aproximar do Senhor, com um sincero coração. Então, esse é o primeiro sentimento que nós vamos orar e sondar o nosso coração, né? Pedindo a Deus e entregando a Deus de verdade mesmo o nosso coração, colocando Ele no altar do Senhor, deixando Ele aqui na presença do Senhor, tendo a plena certeza de fé e o coração purificado e o corpo lavado com a alma pura. Então essa é a maneira que nos apresentamos, essa purificação. Então é a confissão de pecado. Então, primeiro, a certeza de que nós estamos na presença de Deus. Segundo, a certeza de que nós temos os nossos pecados perdoados, lavados, redimidos em Cristo Jesus. Depois, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança. Guardar não é guardar de depositar e deixar escondido. Guardar é zelar para que todos os dias vivamos dessa maneira, firmes na confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É sair daqui essa noite e viver o resto da semana, porque a semana começa hoje, viver na certeza de que o Senhor, quem fez a promessa de que está conosco, Ele continua conosco, onde quer que nós estivermos. Não tem dia ruim, não tem lugar ruim, a palavra diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, 24 diz que nós devemos considerar uns aos outros, ou seja, nós precisamos nos preocupar a tal ponto de interceder, e como vimos pela manhã, com lágrimas, que o apóstolo Paulo colocou lá em Atos, essa admoestação, essas lágrimas, pelos nossos irmãos que estão ausentes. Alguma coisa aconteceu, eles estão passando por alguma coisa, eles carecem da nossa oração, da nossa intercessão, por algum motivo eles não puderam estar aqui essa noite, mas nós estamos aqui para orar e interceder por eles. Alguns a gente sabe o porquê, oramos, já sabemos, outros não sabemos o porquê, oramos mesmo assim, porque Deus conhece o coração, o som. Então nós teremos 3 momentos de oração. Primeiro, confissão de pecados. O segundo, gratidão a Deus pelo perdão. E o terceiro, intercessão pelos nossos irmãos e irmãs que por algum motivo não estão aqui essa noite. Então, tenha esse momento, ore aí no seu coração, no seu íntimo. Depois de um tempinho, nós vamos quebrar o silêncio orando em nome da igreja. Se coloque em oração. Senhor, obrigado, Deus. O Senhor tem som do coração, o Senhor som dos nossos, som do coração de cada um de nós.
Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, veja se há em nós algum caminho mau e venha nos perdoar, Senhor, e nos guiar pelo caminho eterno. Que o Senhor venha livrar-nos do mal, livrar-nos, ó Deus, de nós mesmos, das nossas manias, das nossas escolhas, que nós possamos viver a luz do Senhor e possamos, ó Deus, ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, para que possamos assim viver a Tua palavra, crendo no Senhor, ó Deus, que começou essa obra e há de completá-la em Cristo Jesus em cada um de nós. Que o Senhor, ó Pai, receba a nossa gratidão pelo perdão, receba, Deus, com alegria do nosso coração, porque nós sabemos que não somos merecedores, mas nos ajude, ó Deus, porque com essa graça tão extraordinária, nós recebemos também a responsabilidade do bom testemunho, a responsabilidade do ID, de ser testemunha do Senhor, de anunciar a Tua palavra, de demonstrar Cristo Jesus na nossa vida, de inspirar pessoas para que elas saibam como é viver com Cristo. E só o Senhor pode nos ajudar, só o Teu Espírito Santo pode nos capacitar, nos encher, nos preencher, para que assim possamos estar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um dos irmãos, das irmãs, que por algum motivo não estão aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor esteja com eles onde estiverem. Alguns já faz muito tempo que não estão aqui. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, esteja tocando o coração deles, esteja resgatando-os, ó Deus, aonde eles estiverem, que o Senhor possa buscá-los e trazê-los de volta à sua casa, Senhor. Nós sentimos falta deles, mas nós sabemos que o Senhor, ó Deus, sente muito mais. Mas nós cremos que só o Senhor pode buscar. Se o Senhor quiser nos usar, usa-nos, ó Deus, em favor dos nossos irmãos. Mas que o Senhor, ó Deus, não deixe, ó Pai, não os deixe ali apáticos, frios, perdidos, mas que o Senhor nos traga para debaixo das Tuas asas. Para que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus também conserve a Tua igreja no fervor da Tua palavra, no amor e no temor ao Senhor, para que nós sejamos uma igreja que brilhe a luz do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja conosco, esteja com aqueles que não estão, mas também com os que estão. Esteja com cada um de nós, ó Deus, aquecendo o nosso coração e a nossa fé, para que não venhamos a vacilar, mas possamos prosseguir firme nas promessas do Senhor que é fiel, para cumpri-las todas na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a entregar este culto de todo o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a entregar este culto em espírito e em verdade. Receba-nos, ó Deus. Receba os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa oração, e fale conosco, Senhor. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos, irmãos, estar nos colocando de pé, a gente está louvando e exaltando esse Deus grandioso. E esse primeiro cântico, irmãos, trata de algo que nós temos que ter no nosso coração, desejo de ser transformado, o nosso coração quebrantado por Deus e ser usado por Deus. Hoje, no domingo missionário, e nós sabemos que nós temos a nossa parte do corpo, nós somos parte do corpo, cada um com a sua função. Então, se nós ainda não descobrimos qual é essa função, que Deus possa estar tocando nosso coração, quebrando ele e transformando, para que a gente possa saber se nós somos pés, nós somos mãos, nós somos braços, isso que nós somos. Mas que assim nós possamos glorificar e exaltar o nosso Deus com os nossos atos. Amém, irmãos? Amém. Thank
vista, né, de Isaías, o trono de glória que Deus fala para ele: eu preciso enviar, mas não tem que pedir. Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me aqui. Que essa possa ser a nossa resposta diante de Deus, o nosso chamado. Amém, irmãos? Santo, Santo Ele é.
mas que nosso desejo seja que esse primeiro amor sempre esteja resplandecendo no nosso ser, que sempre esteja florescendo cada dia mais, e que assim nós possamos ser usados pelo Senhor e cada dia mais fazer a vontade dele e abençoar cada vez mais pessoas. Vem, irmãos, guarda. Deus, nós te exaltamos, agradecemos, ó Pai, o vosso santo nome. O Senhor é muito Deus, o Senhor é maravilhoso, ó Pai, para conosco. O Senhor, ó Pai, que demonstrou esse grande amor por nós, ó Pai, deu o seu único filho para morrer, ó Pai, na cruz do Calvário, Deus. E nós, ó Pai, pudéssemos ser alcançados, ó Pai, pelo Senhor, alcançados por esse amor, alcançados, ó Pai, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus. E que nós, ó Pai, possamos a cada dia mais estar resplandecidos, ó Pai, por esse amor, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, coloca em nossos corações a cada dia, nos instrui, ó Pai, a cada dia, e que cada vez mais nós possamos fazer mais pelo Senhor, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente viver pelo Senhor, ó Deus, e cada ato nosso que seja, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que é o Senhor que abençoa, que são as tuas mãos, ó Pai, que estão estendidas sobre nós, ó Pai, e assim, ó Pai, nós conseguimos prosperar, conseguimos fazer mais, ó Deus, e que o Senhor, ó Pai, é quem é Senhor de nossas vidas, que o Senhor é quem nos guarda, ó Pai, se nós temos saúde, ó Pai, se nós temos o alimento, Pai, é que o Senhor assim nos abençoa, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia a viver, ó Pai, a tua vontade, a fazer, ó Pai, aquilo que é o desejo do teu coração, Pai. Receba, Deus, nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Cada oferta apresentada no teu altar, ó Deus, que possam ser bem administrados, ó Deus, e colocados, ó Pai, para o teu serviço, ó Deus, e aplicados da forma, ó Pai, e da tua vontade, ó Deus. Do Santo, Deus querido, e tudo mais. O Senhor continue a falar aos nossos corações. O Senhor edifique a tua igreja, Pai, que o mover do teu Santo Espírito
nos alcança, Pai, de forma incomparável, Pai, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, transformados, Deus, e revigorados pela Tua palavra. Obrigado por tudo, fique conosco, continue a Deus nos ouvir a falar aos nossos corações. Esta é a nossa oração, Pai, em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O evento pode se sentar. Nós vamos passar os avisos. Meus irmãos, nós hoje estamos no terceiro domingo, culto missionário. Então nós teremos alguns avisos e depois um momento específico missionário. Então, antes de eu dar os avisos, o presbítero Leles tem uma palavra do conselho à igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Irmãos, hoje é com grande satisfação que eu trago à igreja que nós nos reunimos agora sexta-feira e eu acredito que alguns irmãos têm orado nesse sentido sobre a presença do pastor na nossa igreja tempo integral, e pela misericórdia do Senhor, Deus nos concedeu, assim eu vou chamar de vitória. O pastor, ano que vem, ele é pastor da igreja presbiteriana de Cruzeiro. Então, aí, não é que a gente deixou de ser vinculado a Caxambu. Quando precisar dele, ele vai estar lá na sede, assim, fazendo os atos pastorais. Mas agora, a partir de janeiro, o pastor André, o campo dele é somente Cruzeiro. A partir de janeiro, aí a gente vai procurar uma casa para ele morar, né? Porque quando o pastor estiver morando aqui, acredito que ele vai abrir a porta da casa dele para a reunião de oração. Os irmãos vão ver, não vai assim, por assim dizer, que o pastor é muito chique, o pastor gosta de casa boa, não é nada disso não. Até pelo contrário, eu tomo a liberdade de dizer que a casa do pastor é simples, igual a gente mesmo, que eu já tive lá. É só por questão assim, que algumas paredes, o Theo pode falar que o Theo está morando lá, tem algumas paredes lá tem novo, principalmente naquele quarto da garagem, que a Edneia, infelizmente, ela tem problema sério de rinite, então acho que não é adequado para ela morar. Então, mas só que também, irmãos, nós como igreja, só o pastor também, eu sei que tem muitos irmãos que têm empenhado em ajudar, e nós como igreja temos que ajudar mais ainda, porque o pastor sozinho, ele não consegue realizar tudo aquilo que o Senhor manda, porque a Bíblia fala que nós estamos ligados à videira. Então, se nós estamos ligados à videira, a nossa obrigação é dar frutos. Quando o pastor cobra a igreja de estar presente, de estar se envolvendo nos trabalhos, não é assim mas é o pastor da Greta fazendo isso, inclusive, não é nada disso. É porque Deus se agrada de cada um que regaça as mãos e coloca-se à disposição do Senhor. Eu creio que todos aqui querem ver essa igreja repleta de pessoas, de irmãos realmente convertidos, realmente assim, abraçando a obra, trabalhando com o Senhor, porque, meus irmãos, a gente tem que ter a consciência assim, quando a gente faz alguma coisa para o Senhor de coração, o Senhor se alegra com a nossa atitude. Mas quando também a gente deixa a vida nos levar e lembra do Senhor alguns momentos só, como o Pai paterno a gente se entristece, Deus também se entristece muito com a gente. Então vamos procurar estar presente na igreja, vamos procurar na brecha, porque o nosso intuito é se tornar igreja, que nós somos congregações, e para se tornar igreja, a gente tem mais diácono, mais presbítero, mais pessoas assim, atuantes na igreja. A gente sonha ter uma sala, a gente sonha ter um PH, mas para que isso se realize, a gente precisa ter assim, a força de vontade da membresia, porque como que se forma uma SAP se não tem mulher, assim, se as mulheres não se colocam à disposição? Como se forma um PH se os homens também não abraçam a causa? Então, nós sempre temos uma linha de pensamento. A igreja tem muitos
minutos a fazeres ao reino do Senhor. Porque Jesus fala que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas esse pouco se pode se tornar muito desde a gente arregaça as mãos e abraça o trabalho realmente como é devido. E mais uma vez, o Senhor vai estar aqui. Senhor pastor, seja bem-vindo mais uma vez, agora definitivamente, né? Agora eu fico me perguntando, isso é um fruto, assim, principalmente eu orar muito ao Senhor para que o pastor estivesse aqui com a gente. Então, não encher a bola do pastor, mas eu creio que ele é um homem ungido por Deus. Amém. E assim, os irmãos podem ter que, não pela pessoa dele, mas Deus tem movido a cidade, porque nós já aprendemos muito com ele, já? Nós temos muito mais a aprender. Amém, igreja? Amém. Amém. Para mim é uma alegria, um desafio, uma alegria de todo o coração. Estou muito feliz de estar com vocês, poder juntos dedicar mais tempo à cidade de Brasília, né? E dizer que eu estou à disposição de vocês, né? Obrigado. Assim como o coração está aberto, certamente a casa estará. E incentivo vocês também a abrir a casa. Eu sei que o coração já está aberto, né? Para que Deus possa também fazer uso da sua casa, abençoando e assim levando a igreja a crescer e nós crescermos juntos. Amém? Obrigado de todo o coração. Que Deus abençoe e que a gente continue orando. Como a decisão veio agora, então está muito em cima para a gente começar o ano com o planejamento pronto. Então, o planejamento para o ano de 2026, a gente vai marcar uma data. Nós vamos contar com a presença dos irmãos, das irmãs, de toda a igreja, para que a gente possa fazer esse planejamento para o ano. É lógico que esse planejamento vai ser macro, vai planejar as coisas maiores e depois, durante o ano, outras coisas vão acontecendo. Mas para a gente poder já ir atendendo ao chamado do Senhor quanto à cidade, inclusive. Tá? Então, logo nós estaremos marcando a data para a gente poder reunir e fazer esse planejamento do ano de 2026. Alguns breves avisos e depois nós temos a parte missionária. Cada dia do Natal, já estamos na segunda quinzena de novembro. Então, quem quiser pegar, hoje pela manhã alguns irmãos já pegaram, algumas irmãs já pegaram, alguns já até distribuíram. Lembre-se, a hora que você presentear a pessoa, de avisá-los que é uma mensagem para cada dia do mês de dezembro, né, para a pessoa ler. Agora, se a pessoa ler antes, não tem problema nenhum, a mensagem chega antes ao coração, né? Então, quem quiser levar para dar de presente a alguém, é só me procurar o Walter, o Leves, para poder pegar. O cada dia, aqui no verso, tem a foto da igreja, o endereço da igreja, os horários, a rede social. Aqui na frente tem um lugar para você fazer a dedicatória para a pessoa que você quer dar de presente. Então, realmente é um presente de Deus para as pessoas da cidade de Brasília, para os familiares. Então, você pode pegar. A única coisa que nós pedimos, não pegue para deixar guardado, porque o cada dia guardado não vai abençoar ninguém. Então pegue e entregue. Acabou, precisa de mais? Não tem problema, nós mandamos fazer 1000. Nós vamos deixar, Marilda, 100 para o bazar, para entregar no dia 29. Porque no dia 6 não, porque no dia 6 já tem uma semana do mês de dezembro já caminhada. Então, nós vamos deixar 100 para o bazar no dia 29. O que não entregar no bazar, a gente entrega no dia 30, para começar o mês na mão e nas casas das pessoas que Deus quer. Então, se você precisar, pode pegar, pode levar. Eu quero entregar para meus colegas de trabalho, pode pegar. O importante é cada dia chegar às mãos de alguém, que a palavra vai chegar ao coração de alguém, tá bom? Então, nós já vamos começar as entregas e a gente vai precisar de pessoas para a gente entregar na cidade. Tentar entregar assim, alcançar a maior parte da cidade. Não ficar só numa região, né, tentar distribuir, mas o objetivo é 1000 cada dia ser entregue nas mãos de quem precisa.
bom? Então, esse pedido. Dia 29, o nosso bazar missionário começa e ele termina no dia 6 de dezembro. Então, são 2 sábados que o bazar vai funcionar esse ano. Por quê? Porque das outras vezes as pessoas já perguntavam se não ia ter outros dias, né, Maria? E esse ano nós pensamos em abençoar até de uma maneira maior as pessoas da cidade. Algumas pessoas nós cremos que estarão ali comprando presente de Natal, porque nos outros bazares eu ouvia muito assim, o pai, a mãe, o tio, a avó falando assim: vou levar isso aqui para o meu sobrinho, isso aqui é um presente para o meu neto. Então muitas pessoas vão estar adquirindo para presentear, adquirindo para si mesmo. Então já está havendo a triagem daqueles que estão chegando. Você pode estar doando, não é só roupa, é roupa para adulto, criança, homem, mulher, também utensílios, né? Pode ser utensílios também, brinquedos também pode, brinquedos, desde que tudo isso esteja em boas condições, né? Será muito bem-vindo, né? Então, qual que é o filtro? Tem que servir para mim, para que possa servir para o outro. Então tem que estar em condições de uso boas. Então nós já temos recebido algumas doações, esperamos receber mais. O bazar vai começar no dia 29. Precisamos de uma equipe para montar esse bazar no dia 29. Precisamos de uma equipe para trabalhar nesse bazar dia 29. Vai ser das 8 às 16. Dessa vez não vai precisar da equipe para desmontar, porque o bazar vai ficar montado, só vai abrir o meio para que a van possa ser guardada, cobrir as roupas com lona ali para não pegar poeira, para que no sábado seguinte já esteja tudo pronto para o sábado. Aí precisa de uma equipe para montar no dia 29, uma equipe para desmontar no dia 6, uma equipe para trabalhar no dia 29, uma equipe para trabalhar no dia 6. Quem puder ajudar, só falar com a Marilda, com a Luana, para a gente poder estar dividindo essa equipe. E você pode doar o tempo que você puder. Ah, pastor, eu só posso 1 hora, então não adianta nada. Adianta sim, 1 hora faz muita diferença. Então, o tempo que você puder doar para nos ajudar será muito bem-vindo. Tá bom? É só falar com a Marilda ali, com a Luana, para elas organizarem a escala, porque senão vem todo mundo num dia e ninguém no outro. Então, para poder distribuir bem essa questão do bazar. Já tem ali o banner na frente da igreja, depois nós vamos colocar o motossom para passar, né? Então, contamos com as orações dos irmãos. Amém? Marilda, você quer falar mais alguma coisa sobre o bazar? E o bazar, gente, lembrando, ele é totalmente para missões. Isso é importante lembrar. O bazar vai cobrir as despesas dele, por exemplo, a motossom vai sair do valor do bazar. Mas o bazar tem abençoado muito missões transculturais, tem abençoado a missionária que nós somos parceiro, a família, tem abençoado missões, né? Da outra vez nós ajudamos a Missões Portas Abertas, nós ajudamos a Missão Caiuá, que trabalha com os índios aqui no Brasil, abençoamos a missionária. Recentemente, eu vou falar sobre isso agora na parte de missões, nós acabamos de abençoamos aqui o dia 2, com parte do bazar também. Falar nisso, nós já falamos para a igreja semana passada, de manhã e à noite. Mas se você quer visualizar o relatório, que está lá no quadro, fica mais fácil você ver o que foi distribuído. Tem uma coluna com tudo que foi distribuído, a outra coluna do que foi doado em produto, da outra coluna do que foi comprado. Na parte de baixo, o que foi doado em dinheiro, que as pessoas nos doaram em dinheiro, e o que foi usado como parte do bazar e parte do caixa da igreja. Porque uma cultura que nós estamos tendo aqui é que parte o bazar e parte o caixa da igreja, porque a igreja ela precisa ser missionária também, investir em missões. Então não só o do bazar, mas como também os dízimos e ofertas são usados também para isso, tá bom? Então, fica o incentivo aos irmãos de orarem por esses projetos, pelo bazar missionário, que tem abençoado muitas pessoas. Amém?
Avisa a cada já fiz o fraude de missões. Falar de missões. Então agora, hoje é o terceiro domingo, domingo missionário. Eu quero trazer uma questão, missão local, falar sobre as missões. A gente conhece muito missões fora, nós conhecemos missões fora da nossa cultura, entre os índios, entre os ciganos, entre os ribeirinhos, mas hoje eu quero falar sobre uma missão que eu gostaria muito de todo o coração que nós, como igreja de Cruzilha, nos envolvêssemos. Eu já vou explicar. Tem um centro de recuperação que ele trabalha, ele cuida de dependentes, faz tratamento de dependentes alcoólicos, pessoas que têm vício com a bebida e vão para esse centro de recuperação. Esse centro de recuperação ele funciona em Jesuânia, do ladinho de Lambari. Esse centro de recuperação não é um centro de recuperação evangélico mantido por nenhuma instituição. Ele é um centro de recuperação que o promotor de Lambari, a pessoa do promotor, não é a promotoria, a pessoa do promotor, ele tem esse compromisso com o centro em cuidar desses homens que são internados lá, e junto dele, apoiando o trabalho dele, tem um pastor presbiteriano, um senhor, com a esposa e a filha, que também ajudam voluntariamente. Nenhum deles recebe por isso. Com que o pastor vive? O promotor vive do trabalho dele como promotor. O pastor, ele não tem uma igreja que já pegou, então como que ele vive? Algumas igrejas o convidam para pregar, e ele vai pregar, e essas igrejas dão uma oferta, e é dessa oferta que ele sobrevive. Esse centro de recuperação não tem ajuda do Estado, não tem ajuda do município. Por quê? Para se enquadrar nesse tipo de ajuda, ele precisava atender uns padrões. Por exemplo, ter médico, ter psicólogo ali. E o centro de recuperação não tem recursos para isso. Esse centro de recuperação não é um centro de recuperação onde a pessoa deixa a sua aposentadoria ou a família paga alguma coisa, porque praticamente todos os internos ali foram abandonados. Tem internos ali que os filhos faz 15 anos que não vão visitá-lo. Então não tem recurso, eram pessoas que moravam na rua. Tem família? Tem, mas a família abandonou. E não bastando, eles comentaram que já houve casos de carros de outras cidades parar, porque é um sítiozinho, pararam na porteira lá e soltaram, jogaram o bêbado para fora do carro com o saquinho de roupa dele e ir embora. Até que chegarem no portão para ver de onde é, quem é, para tentar conversar, o carro foi embora. E aquela pessoa, que é uma pessoa, está jogada ali. Aí o que eles vão fazer? Aí eles recolhem. Ou seja, mais uma pessoa. Porque eles não vão pôr na rua. Porque todo mundo já pôs na rua. Então, nós já temos tido contato com esse centro de recuperação há um tempo. Na terça-feira que passou agora, eu estive lá com algumas irmãs da SAF de Caxambu, levando uma doação. Então eu quero mostrar algumas fotos para você. O Yuri vai projetar. Eu vou descer para eu enxergar o projetor aqui, para mim é melhor. Esses são alguns dos internos. Põe a foto maior, porque senão não vai conseguir enxergar, por favor. Fica fácil? Esses são alguns dos internos. Esse aqui, de jaqueta mais, esses dois em especial, esse do lado direito, jaqueta azul, chama seu Sandro. E aquele da esquerda, jaqueta marrom, seu Maurinho. O seu Maurinho, as duas filhas dele, faz 15 anos que não visitam. O seu Sandro, a foto não permite enxergar, mas ele não tem parte do crânio. Metade do crânio dele não tem, só tem a outra metade. Ele levou um tiro na cabeça. Então, um milagre, terça-feira, o seu Sandro conseguiu formar uma frase. E isso é fruto do amor que ele tem recebido lá. Porque o tiro
afetou metade da cabeça dele. O seu Maurinho, ele ficava de cama, eu nunca tinha visto, eu vou lá já um ano, quase 2 anos. Eu nunca tinha visto o seu Maurinho fora da cama. Sempre que eu ia lá, ele estava na cama, deitado com um monte de coberta. Estava frio, estava calor, estava com um monte de coberta. Dessa terça-feira, o seu Maurinho estava andando. Então, assim, é fruto do amor. É muito difícil, o trabalho é muito difícil. As pessoas são difíceis. Você olha ali, não tem nada de romântico. Eles são difíceis, eles entram em crise, eles têm carência. Então, requer muito amor e muito cuidado. Pode passar a próxima para mim, por favor. Então, esses aqui são alguns. Esse lugar aqui que eles estão é a capela. Então, tem culto lá. Não é um centro de operação religioso, mas tem a capela e tem culto todo dia. E sempre que a gente vai visitar, o pastor junta todo mundo e pede para levar uma palavra. Se a gente tem alguém que toca um louvor, e eles se tratam sempre assim, um vira para o outro e fala assim: eu te amo em Cristo Jesus. Eles têm essa prática, e eles chamam pelo nome, como se eu chegasse para o Rubinho e falasse: Rubinho, eu te amo em Cristo Jesus. E o Rubinho responde: eu te amo em Cristo Jesus, pastor. Porque eles têm aprendido isso, porque assim, eles já perderam o nome quando eles ficaram na rua, eles já perderam a identidade, eles já perderam a humanidade. Então isso está sendo restaurado através desse amor, desse cuidado. E então são pessoas, aqui é o seu Sandro aqui. Então são pessoas que estão lá e necessitam muito desse cuidado. O centro de recuperação já teve 21 internos, agora está com 12. Quando tinham internos mais fortes, eles faziam horta, eles cuidavam de horta, eles recebiam cursos para poder desenvolver trabalhos. Hoje, o pessoal que está, esse lá da ponta, ele chama Germano. Aí toda vez que você chega lá, antes de qualquer coisa, ele vai falar assim: Germano, ele fala o nome dele inteirinho. Ele fica repetindo o nome dele várias vezes para você. No meio ele responde o que você pergunta, mas ele tem essa questão especial. A maioria deles faz uso de medicamento psicotrópico. Eles precisam desse medicamento para controlar. Eles fazem tratamento, acompanhamento, eles vão até a lambaria para passar pelo médico de vez em quando, por um psicólogo. Só que isso tem custo, isso não é gratuito, o centro de recuperação tem que pagar. E o centro de recuperação vive de doações. Aí, esse aqui já foi embora, aqueles 3 ainda estão. Esse senhor aqui de branco está desde o começo. É a casa dele, é a família dele. Porque a família dele mesmo abandonou ele há muito tempo. Passa. Aí nós recebemos essa doação. Aquela ali é a presidente da SAF, a Lloyd, já esteve aqui conosco. O colégio lá em Caxambu, o colégio Eli Gomes, ele fez uma gincana com os alunos de arrecadação de produtos de limpeza. E aí, com essa arrecadação, eles pegaram e doaram. Perguntaram para a SAF se a SAF tinha alguém para doar. A SAF falou: tem centro de recuperação, eles doaram. Então, a maior parte dessa caçamba é a doação de produtos de limpeza. E eles doaram uma quantidade de 3 caixas grandes até de leite. E a SAF doou através do sopão diversos pacotes de macarrão e óleo. Então é isso que está nessa caçamba, que foi levado, nós levamos na terça-feira. Gente, o pastor, ele recebeu, ele falou assim: gente, é resposta de oração. Eles tinham um vidro de detergente, era o único produto de limpeza no centro de recuperação inteiro, para limpar banheiro, lavar a louça, um vidro de detergente e um pacote de açúcar. Eles só tinham esse vidro de detergente, esse pacote de açúcar, porque o pastor pegou da casa dele e trouxe. Eles estavam sem. E olha só como Deus age, né? A escola fez uma gincana sem ter a menor ideia, e Deus foi movimentando tudo e direcionando tudo muito antes da necessidade chegar. A necessidade aconteceu, gente, porque uma pessoa se levantou lá na cidade, no meio de uma marcha para Jesus em Lambari,
e subiu no palanque e falou o seguinte: Deus me falou que é para parar de doar picadinho e doar tudo para um lugar só. Então vocês tragam as doações para o meu barracão, que nós vamos montar a cesta básica e enviar para o Vale do Jequitinhonha. Não só o Centro de Recuperação, como outras instituições pararam de receber doações. Pararam, porque a turma, Deus falou para a mulher que era para mandar para ela, e todo mundo parou e está mandando para ela. O Centro de Recuperação ficou sem as doações da população de Lambari, que já não eram muitas pessoas, mas o Centro de Recuperação passava para buscar. Então é muito difícil olhar para essa situação e ver esses homens passando necessidade, né? Aí eles têm a necessidade desses medicamentos. O médico falou o seguinte para o pastor, ele falou assim: ó, se vocês puderem comprar o medicamento é melhor, porque tem um medicamento que vem do estado, mas ele falou assim: se vocês puderem comprar, a eficiência do medicamento é muito maior de um para o outro. Só que assim, o pastor não teve nem a opção de falar assim: tá, eu vou preferir comprar, porque estava faltando na farmácia do estado. E eles não podem ficar um dia sequer sem esse medicamento, porque eles entram num estágio que depois, para voltar, é muito demorado esse retorno. A Marilda está aí, pode até ajudar nisso, né, Marilda? É difícil, né? A crise, né? Então, o que acontece? Eles estavam devendo R$2.000 só de farmácia. Mas como o Centro de Recuperação não tem dinheiro, assim, não é mantido pelo Estado, então o pessoal não quer abrir essa conta. Aí abriu no nome da esposa do pastor, e aí estava devendo R$2.000. Aí a gente conversou aqui na mesa administrativa daqui da igreja. Então nós pegamos R$1.000 do bazar, R$1.000 do caixa da igreja e mandamos de oferta para eles pagarem a farmácia. Então, assim, nós fizemos isso ontem não, sexta-feira. O pastor respondeu, muito feliz, porque foi resposta de oração também. Ou seja, a gente pagou a conta, quer dizer, vai ter mais conta, porque eles vão ter que poder comprar agora. Mas eu queria compartilhar com vocês, e hoje eu fiquei feliz que a dona Fátima comprou a ideia, e os irmãos estavam de manhã também. A gente não pode fazer só isso por eles. Pra vocês terem uma ideia, gente, a cozinha tem 2 banheiros, masculino e feminino. O masculino está interditado. Por quê? Porque o vaso sanitário é aquele com a caixa de água, e por algum motivo a caixa quebrou. Eles compraram a caixa, mas ninguém sabe pôr. E o banheiro está interditado faz 1 mês, porque eles não têm dinheiro para pagar quem sabe pôr, e eles não têm quem sabe pôr. Então eu penso que se a gente conseguir se envolver como igreja de Brasília, e a gente visitar uma vez por mês esse centro de recuperação, e pelo menos de tempo em tempo nós fazermos um mutirão, sabe assim, a gente ir de manhã e ficar até metade da tarde. Quando que o senhor vai lá, pastor? Então, já vou chegar lá, mas assim, a ideia é ir antes. Eu coloco essa caixa. Ótimo. Aí o que acontece, gente? Que bênção. Obrigado, meu bem. Aí o que acontece, gente? Da gente ir lá, passar uma manhã e uma tarde, é lógico, com o consentimento deles, com a autorização dos internos, a gente chega lá, tirar as roupas de cama, lavar, pôr no sol. Aí, quem sabe mexer com madeira, de repente ver se tem alguma cama quebrada, mole, consertar. Quem sabe pintar uma parede, sabe? Fazer o que a gente puder fazer num período, um outro grupo, fazer o almoço, e aí a gente almoça com eles lá. Gente, a SAF fez esses dias, 1 mês atrás, as mulheres da SAF foram lá à tarde, numa tarde de sábado, e fizeram pizzada. Levaram os discos de pizza, montaram as pizzas e assaram as pizzas. Levaram um forno elétrico, e por Deus levaram um forno elétrico, porque lá tem forno, mas chegou lá, o forno quebrou, e aí ninguém soube arrumar. Então, graças a Deus tinha o elétrico, porque a ideia era fazer com os dois. Gente, aquele germano aqui, esse de azul,
ele nunca tinha comido uma pizza na vida dele. Nunca. Só que assim, a vida não é mil maravilhas. O irmão dele ficou muito tempo junto com ele nesse internato. E terça-feira eu fiquei sabendo que ele foi embora e está na bebida. Então é muito difícil, gente. E tem pessoas que querem pegar o lugar, sabe, para usar para outra coisa e despejar esse povo. Então aí a ideia hoje de manhã surgiu o quê? A gente fazer uma campanha aqui na igreja para a gente arrecadar arroz e feijão. Porque assim, eles receberam macarrão e óleo. Mas ninguém vive só de macarrão e óleo. Eles têm bastante cachorro, porque o povo abandona os cachorros lá e eles cuidam de cachorro, né? Oi? Aí o que acontece? Não, nosso cachorro lá, né, se vira lá. Mas eles têm um galinheiro, então pelo menos tem ali um ovo, alguma coisa. Eles têm um laguinho, só que assim, antigamente o laguinho estava melhor porque o pessoal cuidava. Hoje, os internos que estão, gente, esses 12, são aquelas pessoas que estão mais debilitadas. Então não adianta você chegar lá e falar assim, pô, mas tem 12 homens aqui, ninguém pode pôr a mão numa enxada. Eles podem pôr uma mão numa enxada. O problema é que eles não conseguem pôr a mão numa enxada. Então eles têm feito o que eles conseguem, pelo estado físico, emocional e assim por diante. Então o que acontece ali? Ali, essa casa azul aqui é um dormitório, tem uma outra casa embaixo que é um outro dormitório, atrás dessa casa é a cozinha, e para cima, posso uma outra foto? Aqui tem o nome Renascer, e o barranco em cima é o galinheiro. Então, esse é o centro de recuperação. Então, se a gente pudesse se envolver, então nós pensamos assim, não adianta também falar assim, tragam, aí, às vezes chega assim, um pacote de arroz, e de repente não atende. Então a gente pensou o seguinte, tendo o arroz com feijão, de repente as galinhas contribuem com o ovo, já dá um arroz, feijão e ovo, né? Então assim, tendo arroz e feijão, qualquer mistura complementa, mas o arroz e feijão sustenta. Então a gente pensou de início fazer uma campanha de arroz e feijão. Aí eu tinha pensado em levar em janeiro. Os irmãos com mais fé que eu falaram, não pastor, a gente vai conseguir arrecadar antes para levar antes. Como é que é a frase, dona Fátima? Fome não espera. Então a gente poder ver o que a gente pode fazer por eles. Aí Rubinho, assim que a gente conseguir arrecadar alguma coisa, a gente já leva. O Walter Caruana hoje já trouxe um arroz aqui. Amém, né, Walter? Pois não, senhor. Amém. Então é só traz na quinta, ou quem quiser trazer durante a semana. O Walter até as 9 horas está por aqui, né, Walter? Mas manda um WhatsApp para o Lelis, manda um WhatsApp para mim, que a gente estando por aqui a gente recebe, ou nos horários de culto. Assim que a gente conseguir pelo menos uma quantidade suficiente, a gente já leva. Eu quero que vocês conheçam eles, conheçam o lugar, né? Então de repente um dia a gente ir lá visitar, se conhecer, né? Antes de fazer esse mutirão, mas de repente já visita. Gente, eles não têm quase assim, eles dependem disso, mas toda vez que a gente vai lá, eles constrangem para ficar para almoçar com eles. Pra vocês terem uma ideia. E você dá o que fazer para você conseguir não almoçar com eles. Essa foi a primeira vez que eu consegui dar um nó neles e não almoçar com eles, porque eles insistem, eles têm prazer que fique para almoçar. O que eles têm. Então, se a gente puder, isso aqui é missão, gente. As nossas ofertas que a gente arrecada aqui é para mandar lá para fora, mas a gente tem também servido aqui, pois não, Gastão? Mas tem freezer, essas coisas lá para cortar? Tem. Aquela é o nome, Renascer é o nome. Vai fazer um Natal, eles. Glória a Deus. Glória a A gente Deus. podia fazer e não tinha fazer comida, as coisas para eles. Aí, ó. Eu acabo. Que bênção. Ótimo. Fazer um dia diferente. Um dia diferente. Amém. Então eu conto com vocês para dar a ideia, a gente organiza como, e em nome de Jesus nós vamos lá abençoar aquelas vidas. Amém? Agora lembre de uma coisa, muito mais que o que a gente vai levar de comer ou de dinheiro, leve o coração aberto para conversar,
para ouvir. Né? Isso é de extrema importância. Eles são muito respeitosos, né? Pelo menos os que estão. Sempre chega, terça-feira tinha acabado de chegar um senhor, mas assim, eles são muito respeitosos, muito humildes. Então é muito bom estar lá com Nessa eles. faixa etária que eles estão, o senhor está falando que eles estão mais para idoso, a pessoa já fica mais carente também. Sim. E o fato da família ter abandonado, eles ficam pior. Sim. E aí a pessoa já nota a carência deles só de Quando eles estão em um estágio mais avançado, assim, mais maduro, um pouco mais recuperado, aí o pastor leva eles para Lambari. Tem uma casa em Lambari. Na verdade não é uma casa do centro de recuperação, não, é uma casa deles. Aí eles ficam lá para fazer algum serviço de pedreiro, alguma coisa, para poder já ganhar o seu dinheirinho. Esse é o intuito da reinserção na comunidade. Só que eles travam suas batalhas, porque aí eles vão ter contato na rua com a bebida, e aí eles vão ter que resistir a isso. Então, para vocês terem uma ideia, tem algumas igrejas do estado de São Paulo que estão ajudando. E aí às vezes eles vêm num sábado à igreja para visitar, passar um dia, mas é só isso. Daqui mesmo não tem nenhuma igreja daqui que faça isso, entendeu? Tem lá de São Paulo. Mas agora a igreja já está consciente. Vocês fizeram esse trabalho lá. É porque na verdade não é a igreja de Caxambu, é a SAF, entendeu? Então é a SAF que está fazendo. Agora, se Deus quiser, nós estaremos envolvidos também. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, porque isso é missão. Faz parte da obra missionária de cada um de nós. A gente pode contribuir com o que tem, seja os talentos, os dons, seja um alimento, seja um agasalho, a gente pode contribuir de diversas formas. O mesmo trabalho de voluntário ser feito na porta do cemitério, que a gente sempre tem as coisas, a gente pode fazer uma quantidade menor. O senhor precisa escalar as famílias do grupo da igreja, por exemplo, assim, a gente leva coisa pronta. Sim, Assim, ótimo. tem as forminhas que você compra, já tem assim, descartado, coloca bastante coisa, um faz uma coisa, outro faz outra, traz os prontos, costura e já leva. E leva o alimento também para suprir dentro do mês, né? Então, meus irmãos, de coração muito grato. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é orar por eles, orar por isso. Porque não só Deus restaurar a pessoa, mas restaurar a família, para que possa haver esses reencontros das famílias. Amém? Quem pode fazer essa oração? Essa oração missionária aí. Que isso, gente? A Sara vai orar então. Senhor, Deus e Pai, nesse momento, Deus, nos colocamos, Pai, com intercessão, Deus. Aqueles que precisam do Senhor de Joana, Deus, que saíram, Deus, do mundo ao alcoolismo, até mesmo, Pai, expressado pode estar envolvendo com drogas e outros vícios, Pai. Senhor, tenha misericórdia da vida de cada um de nós, Pai, cada um filho, esposo, família, Deus. Aí, Deus, que estão voltadas, ó Deus, a ajudar, que o Senhor venha nos usar, ó Deus, para ser bênção na vida dessas pessoas, que o Senhor venha agir através de nós, ó Pai, e de outros também, que eu sei que o Senhor mexe no coração de cada um, o Senhor tem a sua maneira de agir, ó Pai, mas peço, Senhor, que o Senhor nos dê condições, ó Pai, de poder ajudar verdadeiramente, ó Deus, um coração, ó Pai, usado pelo Senhor, o Senhor nos enche, Deus, do seu Santo Espírito, e que possamos fazer aquilo que o Senhor Deus. O Senhor nos ajude, ó Deus, a arrecadar esses alimentos, ó Pai, toda essa ajuda, que seja de bênção a vida de cada um deles, que o Senhor venha restaurar, ó Deus, não só a saúde, ó Pai, física, mas que o Senhor venha restaurar a saúde espiritual, emocional, Deus, e as suas famílias, ó Pai, Amém, que eles possam Jesus. também identificar com suas famílias, com a sociedade, não venham, ó Deus, a se desviar dos teus caminhos, Jesus, que eles possam se manter firmes e ser irmãos nesses antigos, ó Pai. E o passado fique no passado, que o Senhor faça uma vida nova na vida deles, ó Pai. Amém. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém.
Amém. Obrigado. Irmãos, vamos chamar as crianças à frente. Professores, temos aniversariantes. Aqui eu vou chamar o irmão Teófilo. Fez aniversário essa semana, vem aqui à frente, a gente está orando. Isso. Foi aniversário também, irmão, de uma Giovana. A gente esteja lembrando dela do coração também. Amém. Olha só. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pelos aniversariantes, que o Senhor possa derramar suas bênçãos, sua graça. Também quero orar pelas crianças, Senhor, que elas possam ser libertadas do Espírito Santo, Senhor, o Pai que vai estar ministrando para eles. Senhor, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a fé é algo extraordinário. A fé é algo que vem de Deus ao nosso coração. Os discípulos chegaram diante de Jesus e disseram: dá-nos fé. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu queria iniciar te perguntando: onde a sua fé tem te levado? Onde ela tem te levado? Porque a fé é algo muito maior que a circunstância que nós estamos vivendo. Eu gostaria de compartilhar Lucas 17, do 11 ao 19. Lucas capítulo 17, do 11 ao 19. Eu quero falar sobre algumas pessoas que tinham fé, apesar do que elas estavam vivendo. Essas pessoas, elas estavam fora da sociedade, elas eram marginalizadas, lançadas às margens da sociedade. Eram pessoas que já não conviviam com pessoas que começaram a deixar de ser pessoas para se sentir um problema, para se sentir uma doença. Essas pessoas tinham lepra. E a lepra era uma doença entendida na época que era uma doença contagiosa. Não somente contagiosa no aspecto da saúde, mas principalmente contagiosa no aspecto do coração. Eles entendiam que a lepra era capaz de tirar você do direito de cultuar a Deus, de se relacionar com Deus, de estar na presença de Deus. A lepra, ela também tirava a dignidade, ela te tirava também da sua família, no convívio da sociedade. Você não podia trabalhar, você não podia estar em casa, você não podia estar dentro da cidade, você tinha que estar num lugar fora da cidade. Naquela época as cidades, elas tinham seus limites marcados por muralhas, por cercas, e as pessoas tinham que ficar em regiões desérticas. Os melhores, aqueles que conseguiam arrumar uma situação melhorzinha, eles conseguiam achar cavernas para se abrigar, mas nem todos conseguiam achar cavernas para se abrigar. Alguns lugares, algumas cidades tinham seus leprosários, ou seja, eram lugares fora, mas que davam uma certa estrutura para os leprosos ficarem. Mas nem todos, muitos ficavam no deserto e tinham que se virar para poder sobreviver. Aliás, nem era sobreviver, acho que nem podíamos chamar de vida aquilo que eles viviam. E eles tinham por obrigação avisar. Se algum desavisado chegasse a ir na direção deles ou passar por onde eles estavam, eles tinham que se apresentar sempre de longe e gritar: imundo, imundo, imundo. Porque se eles não fizessem isso, eles eram condenados à morte.
o que talvez alguns pudessem até achar que era vantagem. Homens, mulheres, adultos, crianças, adolescentes, que perderam suas perspectivas por conta dessa enfermidade que nem acreditou deles, mas que levavam a ter uma vida dessa forma. E essas pessoas tinham fé, elas tiveram fé, mas a grande pergunta é até onde a fé nos levou e até onde a nossa fé nos leva, porque às vezes nós não estamos na situação deles por fora, mas às vezes nós estamos na situação deles por dentro do coração. Às vezes nós estamos dentro de casa, mas nem convivemos como família. Às vezes pai, mãe, filhos, irmãos estão dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas às vezes nem se conversam. Às vezes os pais vão saber coisas dos filhos através de professores, colegas da escola, que eles nem estavam cientes. Às vezes os filhos não vão ter nem ideia. Tem filho, gente, que não sabe nem se o pai e a mãe está trabalhando ou está desempregado. Acabou aquela história de sentar e falar assim: como é que foi o seu dia? E ouvir, porque a pergunta talvez até exista, o problema é parar para ouvir como é que foi o seu dia de verdade. Então, onde a nossa fé está nos levando? Eu quero ler o texto então do 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, ele diz a esse estrangeiro: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Pai, fala no nosso coração, nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus, ele está a caminho de Jerusalém. Jesus, ele está seguindo o seu trajeto com o propósito de chegar à cruz, por amor a cada um de nós. É o preço que ele vai pagar por cada um de nós, inclusive pelos 10. Homens, como eu falei, que a sociedade já desistiu, que para a sociedade já não tinha valor, mas para Jesus tinha. E Jesus, com Jesus e através de Jesus, não existia coincidência. É sempre providência, é sempre propósito de Deus. Não é à toa que Jesus está passando por ali. Se você olhar, Lucas, ele vai registrar que Jesus está indo para Jerusalém. Ele está vindo de onde? Ele está vindo, aqui nós temos Galileia, nós temos Samaria, Galileia, nós temos Jerusalém, a Judéia. Então nós temos Galileia, Samaria e Judéia. Estamos falando de região. E estamos falando da cidade de Jerusalém, dentro da Judéia. Jesus está vindo da Galileia, passando por Samaria, e o território samaritano é um território que o judeu não queria passar. O judeu cortava a volta para não passar por Samaria. Por quê? Para você ter uma ideia, Samaria, ele virou capital quando o reino de Israel foi dividido em norte e sul. E os samaritanos foi um território que os judeus, eles se misturaram com os gentios. Então, para o judeu legítimo, os samaritanos eram uma raça de vira-latas, uma raça mestiça, uma raça que não era pura. E Samaria, assim como em Jerusalém tinha o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, aquela coisa toda do sacrifício, em Samaria também tinha um templo. Quando Jesus chega e encontra com a mulher samaritana, vocês lembram do diálogo?
A mulher samaritana fala assim: uns dizem que a adoração é nesse monte, outros dizem que é no outro monte. Ela está falando o quê? Uns dizem que é aqui em Samaria, outros dizem que é lá em Jerusalém. Onde é esse lugar de adoração? E Jesus vai falar para ela que não é nenhum nem outro, porque na verdade a adoração vem do coração, não do lugar que nós vamos, mas da pessoa que nós somos. Por isso que Jesus ele disse que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é o lugar, e sim a pessoa, quem eu sou. E olhando para esses 10 leprosos, que a sociedade já desistiu deles, o texto vai mostrar que esses homens têm fé. E a fé desses homens levou à cura. Então preste bem atenção, porque nós temos as nossas necessidades. Muitas pessoas se achegam às igrejas através de enfermidades sérias, câncer, lutas grandes travadas, com poucos recursos. Então a pessoa se lembra que há um recurso maior, Deus, através de uma fé. Então eu vou para a igreja. Mas o que acontece muitas vezes? As pessoas, quando alcançam a bênção, elas vão embora. Mas aconteceu a fé, e foi o que aconteceu com esses homens. Olha para mim, comigo no texto. Diz assim o texto. Gente, vê se você concorda comigo, que precisou ter fé mesmo, e fé na palavra de Jesus. Não era fé em qualquer coisa, era fé na palavra de Jesus. Ou seja, a fé deles estava no lugar certo. Olha só o que diz o texto no versículo 12 e 13. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Esse sair ao encontro não é ir perto de Jesus, é sair da onde eles estavam escondidos, para que eles pudessem se dirigir à pessoa de Jesus. E o próprio texto vai nos mostrar que eles estavam longe de Jesus. Por quê? Porque o texto diz assim no versículo 13: ficaram de longe e lhe gritaram. Então, se eles precisaram gritar, é porque eles estavam longe. Então, não só Lucas escreveu que estava longe, mas eles precisaram gritar. Então, a distância, ela tinha que ser muito para eles precisarem gritar. Eles não precisavam estar tão longe, mas eles estavam. Talvez pelo estado visível deles, porque eu não sei se você conhece a lepra e o que a lepra faz. Mas muitas pessoas perdiam partes dos órgãos, nariz, porque caía, apodrecia e caía. O rei Urias, por desobedecer a Deus, por fazer aquilo que ele não foi chamado, que era fazer coisas que era para o sacerdote fazer, a Bíblia diz que ele desenvolveu a lepra no rosto. A lepra podia dar no corpo inteiro. Vocês lembram de um homem que era grande em status, mas tinha lepra por todo o seu corpo? Lembra de um tal Naamã? Ele tinha lepra no corpo todo. Então, essa doença é muito feia. Talvez por isso eles estavam numa distância até maior que o normal, e eles precisaram gritar para Jesus. Mas aqui, gente, o grito é o grito de um pedido de socorro. Agora, eles gritaram para Jesus, e que Jesus que eles conheciam? O próprio texto vai dizer que eles conheciam Jesus como mestre, como aquele que veio ensinar. Eles não estavam conhecendo Jesus como Messias, aquele que veio salvar. Então, por que eles se dirigem ao mestre pedindo cura? Porque a fama de Jesus, de alguma maneira, chegou aos ouvidos deles. Jesus já tinha curado o coxo, Jesus já tinha ressuscitado o morto. Então eles vão e pedem a Jesus a cura. Nós vamos ver, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ou no próprio Lucas capítulo 5, Lucas no capítulo 5, ele vai mencionar um leproso, que ele se apresenta a Jesus guardando a distância, dizendo assim: Senhor. Esse se dirige a Jesus, chamando Jesus de Senhor, e diz: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Ou em algumas versões, pode tornar-me limpo. Então esse reconhecia Jesus como Senhor e sabia que Jesus podia purificar
o seu corpo. Por que purificar? Porque a lepra o tornara imundo. Mas esses aqui, esses 10, eles conheciam Jesus como mestre. Isso já foi suficiente, gente, para que a fé do grito do socorro os trouxesse cura. E como que essa fé se manifestou? Do coração deles para a voz de Jesus. Jesus diz aqui, versículo 13. Eles gritam e dizem assim: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles sabem que Jesus é uma pessoa que tem compaixão. E o versículo 14 diz que essa maneira de Jesus agir é uma maneira especial. Olha o que o versículo 14 diz. Jesus, antes de ouvir somente a voz deles, Jesus os enxergou. E nós sabemos que os olhos de Jesus percorrem toda a terra, contemplando os maus e os bons. Isso significa que Jesus não viu ali aqueles homens à distância. O olhar dele conseguiu enxergar dentro deles. E o texto no versículo 14 diz: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então tem uma lei lá em Levítico, que é a lei da purificação, que quando a pessoa está leprosa e ela é curada, ela precisa se mostrar ao sacerdote. Só que se você ler Levítico, você vai ver que tem lepra na casa. Sabiam disso? O sacerdote era chamado dentro de uma casa, sabe, um mofo, parede. Se o sacerdote chegasse naquela casa e visse esse mofo, ele ia olhar para ver se era mofo mesmo. Se fosse um mofo causado ali por fundo, tudo, ele condenava aquela casa como leprosa. Aquela casa tinha que ser fechada completamente. E isso também acontecia com as pessoas. O sacerdote era a pessoa que examinava e dizia se aquela pessoa estava imunda ou não. E quando ele constatava que ela estava purificada, ela tinha um ritual para cumprir da purificação e reinserção à comunidade. Aí ela voltava para casa, para o meio da família, ela podia ir para o templo, cultuar o Senhor, oferecer seus sacrifícios. A partir da palavra do sacerdote, ela voltava à sociedade. Só que um dos 10 entendeu que a partir da palavra de Jesus, algo maior acontecia. Os 10 entenderam que a partir da palavra do sacerdote, eles voltariam à sua rotina diária, que eles perderam há muito tempo. Mas um só entendeu que a palavra de Jesus oferecia muito mais que isso. Então, quando eu pergunto onde a nossa fé está nos levando, ela pode nos levar a um momento muito bom da vida, a cura, ao retorno à família, ao retorno ao trabalho, ao retorno ao culto, a presença de Deus. Mas Jesus, o próprio Deus, quer nos levar mais além. Por isso que a palavra diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então olha só, a fé desses homens nos levaram aí. Gente, pensa na cena. A gente conhece o final, parece uma coisa normal, mas não é. Tínhamos 10 leprosos, que se eles se aproximassem da cidade leproso, ou se eles se aproximassem de alguém ainda leproso, eles seriam mortos apedrejados, em pedradas. Só que Jesus, eles não estavam curados no momento em que saíram, não. Eles foram curados enquanto saíram. Porque olha o que o texto diz: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Ou seja, se eles não tivessem saído, eles não seriam purificados. Mas porque eles atenderam a voz de Jesus, creram na voz de Jesus, na palavra de Jesus, eles foram curados. Mas o crer os levou a demonstrar a fé, que é o quê? Ir. Olha quanta coisa boa, gente. Às vezes a gente olha para o texto e fala assim: eles não voltaram. Mas a gente tem que entender que eles foram. E muitas pessoas não teriam ido. A pergunta é se eu e você nós teríamos ido.
Ou se nós teríamos pensado assim: não vou nada, estou leproso ainda. Porque Jesus não falou assim? Porque lá no Lucas 5, Jesus falou: quero, fique limpo, e ele ficou limpo de imediato. Mas aqui não, aqui Jesus falou assim: ok, vai e mostra para o sacerdote. Foi a compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus não estava em curá-los simplesmente, mas em olhar para eles, em falar com eles, em ministrar a bênção sobre eles. Eles foram e foram curados. Glória a Deus por isso, amém? Então nós podemos ter fé para que doenças incuráveis sejam curadas. Nós podemos fazer como o leproso de Lucas 5 e falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. E entender que depende da vontade dele. Ou nós podemos fazer como esses leprosos e apelar para a compaixão do Senhor e falar: Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão da minha família. E nós podemos ouvir: quero, fique limpo. Nós podemos ouvir: sim, vai, dá o testemunho que você foi curado. E a gente vai olhar e falar assim: mas ainda não aconteceu nada, mas eu creio. Assim como os pescadores, quando Jesus falou assim: lance a rede, e eles falaram: Senhor, nós trabalhamos aqui um tempão, mas sob a tua palavra. Ou seja, porque o Senhor mandou, eu vou lançar a rede. E porque eles obedeceram a palavra de Jesus, lançar a rede, mesmo fora do horário, mesmo depois de ter tentado todas as técnicas que eles conheciam, a Bíblia diz que eles trouxeram tantos peixes que o barco quase afundou, de tanto peixe. Tinha tanto peixe que eles pediram socorro para mais um barco vir, e os 2 barcos quase foram a pique, de tanto peixe que eles pescaram, e peixes grandes. Nós podemos, a nossa fé pode nos levar a isso. Agora, ela pode nos levar além disso. A gente pode parar e falar assim: alcancei a minha bênção, tá bom. Tem gente que chega e usa até aquela palavreada: pastor, hoje eu vim aqui buscar minha bênção. Aí ela recebe a bênção dela, e aí? O que você vai fazer depois disso? Porque muitas pessoas, o propósito da vida dela é receber a bênção. Ela recebeu, e agora? Perdeu o objetivo de vida. Porque nós não vamos ver esse povo aqui mais. Só que 9, nós vamos. A informação que nós temos é que eles foram curados. E entendemos que eles voltaram, estão lá trabalhando, estão lá na família, estão lá no culto. Só isso. Agora, um dos 10, nós sabemos que nós vamos encontrá-lo na eternidade. Esses 10 aqui da história, 9, provavelmente nós não vamos encontrá-los em momento nenhum, mas um deles nós vamos chegar lá no céu, como diz a linguagem popular, e ele vai estar lá para nos receber, porque a fé dele foi além. Agora, a fé não é dele, a fé vem de Deus ao nosso coração. Ou seja, essa fé não só curou o seu corpo, mas foi além. Além. Isso mostra que quando nós vamos orar com uma pessoa que está doente, a gente pode orar pela cura, mas também podemos orar pela salvação. Porque orar pela cura, nós oramos pelo corpo, mas o corpo é perecível, o corpo vai voltar ao pó. Agora, para onde vai o espírito? Nós podemos orar por isso, pela salvação. Salvação da nossa casa, salvação dos nossos amigos, dos nossos colegas, salvação até dos nossos inimigos, que uma vez salvos, certamente deixarão de ser inimigos, porque se tornaram filhos, e os filhos de Deus não brigam entre si, gente. Amém? Então aqui nós olhamos para o texto e vemos que os 10 foram curados. Os 10. Mas aí no versículo 15 diz assim: um dos 10, vendo que fora curado. Olha que os 10, eles chegaram a ver que foram purificados. E eu acho interessante porque quando a gente fala de enfermidade, a gente fala de cura. Quando a gente fala de imundícia, a gente fala de purificação.
Mas aqui Lucas inverte propositalmente. Eles foram purificados, eles foram limpos momentaneamente. Aquela imundície sumiu da vida deles. Mas certamente eles vão voltar a ser imundos, porque o pecado nos deixa imundos, o salário do pecado é a morte, nos afasta de Deus. Os 10 foram purificados, mas só um foi curado. A cura é o estado de quem era doente não estar mais doente, não há mais doença. É isso que Lucas está tratando. O que ele está querendo dizer? Que a doença do pecado foi curada na vida desse homem. Não é que ele não peca mais, é que o pecado não tem mais poder sobre a vida dele. O pecado que condenava não condena mais, porque a Bíblia diz que ao justo, aquele que foi justificado por Deus, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Então, é um estágio, um segundo passo de fé, um avanço a mais, uma milha a mais. Nós poderíamos ter parado aqui na cura e falar que bênção, uma fé que cura. Mas nós sabemos que essa fé que cura é capaz também de nos levar a uma fé que salva. De novo, lembrando que a fé não vem de nós, ela vem de Deus para nós. Fé é uma consequência de um relacionamento com Deus. Se eu me relaciono mais e mais com Deus, se eu tenho intimidade mais e mais com Deus, a minha fé ela é algo mais sólido. Se eu tenho pouco relacionamento com Deus, a minha fé é algo superficial. Esse único, ele falou assim, essa minha fé ela é mais sólida, ela me leva aos pés de Jesus. A fé dos 9 os levou aos pés do sacerdote. Hoje, essa noite, a tua fé pode ter te trazido aqui para ouvir as minhas palavras. Mas se a tua fé for de um relacionamento maior com Cristo, você não vai estar ouvindo as minhas palavras. Você vai ouvir as palavras do próprio Deus. Ele falando aqui dentro de você. Então o texto diz o seguinte: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Olha que interessante. Primeiro ele gritou pedindo pela compaixão de Deus, e agora ele está gritando não porque ele está longe de Jesus, pelo contrário, agora ele está próximo de Jesus, e ele faz questão de gritar, não é para falar com Jesus, ele faz questão de falar em alta voz, para que todo mundo ouça que ele está adorando o Senhor. Por isso que o texto está dizendo que ele volta em alta voz, dando o quê? Glória. Olha que bênção, olha que contraponto. Aqueles gritaram pedindo cura, e esse está em alta voz louvando a Deus, porque foi curado, e agora ele se sente acolhido, ele se sente parte, ele se sente filho de Deus. Que bênção, nós somos filhos de Deus. E o texto vai dizendo e diz assim: que esse movimento, essa experiência, esse experimentar mais de Deus, leva ele a se prostrar diante de Jesus com o rosto em terra, aos pés de Jesus, e a fazer o quê? Agradecer. Então quem experimenta mais é grato a Deus, tem gratidão no coração, independente da situação. Ele é grato ao Senhor. Aqui o texto mostra que ele ainda não chegou na presença do sacerdote. Ele ainda não foi restabelecido socialmente, ele ainda não foi aprovado pelo sacerdote, mas o texto mostra que ele está sendo aprovado por Jesus. Por Jesus. Jesus é a prioridade dele. Antes dele chegar na presença do sacerdote, ele falou: eu vou voltar. Alguns poderiam falar assim: ele está regredindo, não está nada. Ele voltou ao lugar da essência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Ele entendeu isso. O ser restabelecido pelo sacerdote é consequência dele ser alcançado por Jesus. Jesus é minha prioridade, Pai.
Jesus é minha prioridade, tem que ser assim para nós. E aí o texto então vai dizer que Jesus fala, porque agora ele é um instrumento de testemunho a todas as outras pessoas, inclusive aos apóstolos. Inclusive aos apóstolos. E ele, depois de mais de 2000 anos, ele está sendo instrumento de testemunho para nós aqui essa noite. A quantos quilômetros dessa região aqui de Samaria? Um homem, num momento, num agir de Deus tão intenso, que a vida dele foi transformada historicamente. Ele não só foi devolvido à sociedade de Jerusalém da época, como foi inserido na sociedade de Cruzília na noite de hoje, e na sociedade de tantos outros lugares ao redor do mundo, que conhece a história desse homem, que Lucas não se preocupou em dizer o nome dele. Porque se Lucas põe o nome dele, a gente ia colocar o nome dele nos nossos filhos, como se o nome fosse mágico. A ideia não é dar o mesmo nome, a ideia é fazer como ele fez, experimentar o que ele experimentou. Isso sim está registrado, para a gente poder experimentar um passo a mais de fé, entender que Deus tem muito mais a nos dar. Gente, vir aqui na frente e contar, eu era leproso e fui curado, é uma bênção. Mas chegar aqui e falar assim, eu era leproso e fui curado e fui salvo por Jesus. Olha que melhor, que maior, que bênção. E para encerrar, Jesus vai questionar, porque isso mostra-nos qual é a expectativa de Jesus para nós. Não é de nós, é para nós. Porque Jesus promoveu um ambiente para que os 10 fizessem a mesma coisa, mas só um fez, os outros 9 não. Então Jesus promove esse ambiente para nós aqui essa noite, experimentarmos a mesma coisa que esse homem que é samaritano. Por que essa questão do samaritano é importante para nós hoje? Porque às vezes a gente vai olhar e falar assim, mas isso aqui foram privilegiados, eles viveram no tempo que Jesus era vivo. Aí pronto, a gente errou, porque Jesus não está morto, ele continua vivo. Não, pastor, mas eles viveram no tempo lá que Jesus estava presente. Errou de novo, porque Jesus se faz presente aqui, ou nós estamos falando sozinhos. Amém, gente? Está aqui, né? Nós estamos na mesma condição que esse homem, nós estamos aqui diante de Jesus. Agora, nós podemos estar com ele, aos pés de Jesus. Ou a gente pode ter recebido a compaixão de Jesus e ir embora para casa essa noite. Ou a gente pode estar com a cara no pó, curvado diante de Jesus e ser abençoado por ele. E aí o texto diz que Jesus olha e fala assim, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Por que ele está falando isso? Porque o judeu batia no peito com orgulho e falava assim, eu sou um judeu, descendente de Abraão, tenho direito. E esse aqui ele não tinha direito, pelo contrário, era discriminado. Mas foi ele que ouviu, tua fé te salvou. Mas não é, entenda uma coisa, a tua fé te salvou não quer dizer que a pessoa fez por merecer. Senão o texto que diz pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé. Não por obras, para que ninguém se glorie, é porque a fé não pode ser produzida por nós mesmos. Não a fé em Deus, no Deus verdadeiro. Ela não pode ser produzida por nós mesmos. Nós recebemos de Deus. É algo que a gente tem, e se você tentar explicar, você fala assim, não sei porquê, mas eu tenho fé em Deus. Então, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que a fé aplicada à vida desse homem o salva. E essa fé, ela veio por intermédio dessa enfermidade, dessa angústia. Quando tudo parecia perdido para esse homem, eis que surge Jesus e salva não somente a sua alma, mas cura o seu corpo. É assim que Jesus faz. Centro de recuperação, é assim que Jesus faz. Jesus liberta do vício e cura a alma.
Como que ele liberta do vício? Curando a alma. Porque a pessoa, ela não vai precisar do vício, porque ela está satisfeita em Cristo Jesus. Por isso que esse homem voltou, porque ele estava satisfeito em Cristo Jesus. Os 9 voltaram lá e vão ter suas dificuldades. Esse vai voltar e ele vai enfrentar suas aflições, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas ele sempre vai ter a certeza de que Jesus está com ele. O que não necessariamente os outros vão ter essa certeza. Eles vão ter que sair à procura do Jesus que tem compaixão, que é mestre. Esse encontrou-se com o Salvador. Ele se viu na presença do Salvador. E isso levou ele a se curvar diante de Jesus. E precisa nos levar a nos curvarmos diante de Jesus, a colocar o rosto no pó, em sinal de humilhação. A palavra diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele vos exaltará. Vos exaltará. Se você não se humilhar na presença de Deus, você será humilhado pelo mundo. Você se encontrará nas sarjetas da vida. Mas Deus pode restaurar você no amor dele, através do seu povo. Então eu quero orar nesse momento, porque a nossa fé, aqui nós temos uma história de fé, uma fé que leva à cura de uma enfermidade que não tinha cura naquela época, mas também uma fé que leva além da cura, leva à salvação em Cristo Jesus, levando à adoração verdadeira, à contemplação desse Deus. Onde a tua fé está te levando? Eu queria que você entendesse que ela pode ir além, porque Deus se faz presente aqui essa noite. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer por esse tempo tão precioso com os meus irmãos, na tua presença, Senhor, sabendo que o Senhor tem o propósito de nos levar além de onde estamos, porque cada um aqui está num lugar diferente, conforme o relacionamento com o Senhor, mas a promessa do Senhor, ó Deus, é para que cada um possa experimentar algo novo vindo do Senhor, um passo a mais, uma jornada a mais, um lugar onde o Senhor vai nos colocar para experimentarmos mais e mais e mais do Senhor. Que cada um aqui, para começar por mim, nós possamos crescer na fé, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus eterno, que permanece no trono e que habita no nosso coração, nos dando poder, enchendo-nos do Teu Espírito Santo, para vivermos uma vida de constante crescimento e desenvolvimento na fé. Obra essa que o Senhor faz em nós e, em consequência disso, na Tua igreja, e nos leva a brilhar a luz do Senhor, a exalar o Teu bom perfume, a se parecer com o Senhor cada dia mais. Por isso, como este homem, nós queremos glorificar ao Senhor de todo o nosso coração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção do Senhor. Obrigado por estar aqui essa noite. E agora, Igreja de Cristo e de paz, debaixo da graça eterna do nosso Senhor e Salvador, repleto do amor do nosso Deus e Pai, da unção, do poder, do Espírito Santo do Senhor, que nos conduz aqui na cidade de Brasília e nos leva aos confins da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe, vamos em paz. Abraça essa pessoa linda que está aí perto de você. Não se esqueça de orar pelo centro de recuperação e pelos trabalhos da igreja, do bazar. Deus abençoe.